Lock, pô, trava o cara. Não é que é força, é técnica. Pô, tá valendo? Bora. Fala aí, rapaziada. Hoje é um dia... Vai ser com plano de fundo hoje. Plano de fundo tá pegando? Plano de fundo não, desculpa. Plano de fundo de áudio. De áudio. Me expressei errado. Áudio de fundo. Áudio de Você é profissional, né? Me expressei errado. Hoje é um dia um pouco diferente, a gente não tá gravando lá na academia como a gente sempre faz, porque o Edu é um cara que me fez perceber que eu não sou recluso, que ele é muito mais. É muito mais difícil ele da toca do que eu. E a gente teve que vir até aqui pra filmar com ele. Como de costume, eu não vou apresentar ele, vou pedir pra ele fazer isso, mas sempre começando com a primeira pergunta, que chega a ser maldade, que é: se apresente sem falar com o que você trabalha. Pessoal, primeiramente, obrigado pelo convite, de vocês virem até a academia. Meu nome é Eduardo Andrade e eu gosto de estrangular pessoas em troca de dinheiro. É isso. Acho que eu defini o que eu faço sem falar o que eu faço, é isso. Boa. É muito louco, porque às vezes eu tô em eventos. Bom, então o Edu é meu amigo de tatame, mais um amigo de tatame. A gente acabou se conhecendo, nem sei exatamente como, mas a gente começou se aproximando muito ao longo do tempo, porque existe um laço muito estreito entre o Edu e a Pirâmide, e aí nossa academia é perto, a gente acabou virando parceiro de treino. Ele tá me fazendo evoluir demais, então pra mim tentar vir aqui na academia dele colaborar com o treino de alguma maneira é nada menos do que a minha obrigação. Mas voltando um pouco ao que você estava falando de gostar de estrangular pessoas, é muito louco. Às vezes eu tô em eventos tipo da escola ou da Mariana, assim, coisas de pessoas que são normais, que não vivem isso aqui que a gente vive. E aí sempre rola umas perguntinhas: mas dá pra viver disso aí, assim? Eu falo: não só dá pra viver, como eu sou muito feliz fazendo isso. É muito divertido. Cara, eu acho que o lugar que a gente está, São Paulo, você dá pra viver de qualquer coisa. Dá pra viver de qualquer coisa. Acho que aqui é a fonte de você, qualquer trabalho, por mais esquisito que seja, dá pra você viver. A gente tava falando isso agora na questão de ganhar grana com o jiu-jitsu, né? Ou ser competidor, ser professor, ou ter parceria, você ter patrocínio, essas coisas. E a galera, tipo assim, acho que a galera fica muito naquele normal, né? Você sai do ensino médio, faz uma faculdade, um emprego normal como todo mundo, entra às 8, sai às 5 horas, e a galera acha que essa é a única maneira que você tem de viver, porque não foi apresentado algo diferente pra ela, né? Mas, cara, hoje em dia, trabalhando com jiu-jitsu, você vê assim, eu ganho como cara que trabalha das 5 às 6 num cargo muito alto de qualquer empresa. Aí. E tem um final do dia muito mais tranquilo. E tem um dia a dia muito mais tranquilo, é muito mais divertido fazendo. Porque o cara acha que pra ganhar dinheiro precisa se matar ou fazer algo que você não gosta. Você mata os outros pra ganhar dinheiro. Como você equilibrar, né? Há quanto tempo você trabalha com jiu-jitsu? Cara, como professor de jiu-jitsu, comecei como instrutor, óbvio. Faixa roxa, cara, sei lá. Hoje eu tenho 32, eu comecei com 21, 22, então já trabalho 10 anos com jiu-jitsu. E faz jiu-jitsu desde os 8, 17, por aí? Faço desde os 15, 16 anos de jiu-jitsu. Já na faixa roxa já comecei como instrutor ali, né, ganhando uma graninha, dando aula, ajudando com as faixas preta. Fiz faculdade de educação física, que me ajudou bastante na parte teórica de como você aplicar a educação física no jiu-jitsu, num treino de jiu-jitsu, e deixar o treino de jiu-jitsu mais programado, óbvio, né? Mas, cara, eu aprendi em tatame, aprendi nas escolas que eu passei, nos professores que eu tive, né? E quando você estava na faixa roxa ali, quando você começou a ser instrutor, 2005, 2006 ali, você já pensava em trabalhar com o jiu-jitsu, por isso que você seguiu esse caminho? Cara, foi muito legal a primeira vez que eu entrei no tatame, porque eu sempre falo essa história e sempre me arrepia que
A primeira vez que eu pisei no tatame, eu senti que aquele ia ser minha vida de alguma forma. E aí isso ia ser parte da minha vida. Eu senti. Cara, a primeira vez que eu treinei foi numa área na casa do amigo meu, Rafael Dias, né? Foi o meu primeiro professor, eu considero ele. Ele comprou o tatame, colocou na área da casa dele, a gente treinou na área da casa dele. Eu pisei e eu senti isso, cara, foi louco. Eu senti que isso ia ser parte da minha vida de alguma forma, seja como esporte ou hobby, ou trabalho como é agora, né? E, cara, desde quando eu comecei, eu senti que ia ser parte da minha vida, mas, óbvio, que com o tempo eu fui, cara, acho que dá pra eu trabalhar com isso e ser muito feliz fazendo isso. E ao mesmo tempo ganhando dinheiro com isso. Óbvio que ninguém é maluco de trabalhar só por amor, né? Acho que a gente tem que trabalhar por dinheiro também, óbvio, de uma maneira mais equilibrada, mas eu ali, a partir da faixa roxa, na faixa marrom eu comecei a dedicar mais. Na faixa marrom, tanto como atleta como professor. A faixa marrom é assim, cara, eu tô a um passo da preta e eu quero me profissionalizar. Tanto que foi na marrom que eu fiz transição aqui para São Paulo para Cícero Costa, né? Então eu vim como faixa roxa, depois eu voltei para Rondônia e voltei como faixa marrom e peguei a faixa preta com Cícero Costa. Pô, mas na época um movimento ali meio ousado ali, porque acho que hoje eu vejo as academias, primeiro, um número muito maior de academias e muito mais gente conseguindo ver jiu-jitsu. Naquela época, meio que fazia jiu-jitsu os caras que eram, em tese, meio louco, assim, porque até criança ali, quando eu era moleque, minha mãe me pôs no judô, não me colocou no jiu-jitsu. Se você falasse jiu-jitsu pra minha mãe, ela ia entrar em choque ali, se meu pai falasse, vou meter o moleque no jiu-jitsu. E até hoje você não sabe trocar queda, né? O quê? Até hoje eu não sei trocar queda? Você não me derruba, tio? Desculpa, continua. Verdade, não sei. Eu vim do judô também, né? Eu fazia judô quando era criança, né? E até quando o meu professor falou pra você, não, vai fazer jiu-jitsu, né? É porque ele queria que eu treinasse pra virar atleta olímpico de judô. E ele me perguntou, pô, o que você quer com judô? Aí eu dei uma resposta sem ser indo por esse caminho de atleta olímpico, né? E ele virou pra mim, não, vai pro jiu-jitsu. E eu comecei a fazer jiu-jitsu também, né? E tudo, e pô, eu curti muito mais jiu-jitsu. E nessa questão, porra, ainda naquela época era marginalizado o jiu-jitsu. Devido a toda aquela cultura, né, de beachball dos anos 90 ali também. Hoje eu acredito, assim, como missão, como professor de jiu-jitsu, como representante do jiu-jitsu, tirar essa fama que o jiu-jitsu tem. Para ser um esporte considerado como judô. Porque assim, a gente tem a mesma raiz. Se você vê o jiu-jitsu japonês, jiu-jitsu que é um feudal mesmo, arcaico, ele veio antes do judô, de Jigoro Kano. Então, nas minhas aulas, né, e no estilo das minhas aulas, no estilo de dar aula, de dar o treino, eu tento buscar muito esse jiu-jitsu mais atrás mesmo, mais arcaico, na maneira de comportamento dentro do tatame, pra meio que a gente perder essa fama, né? Porque hoje em dia até, quem faz jiu-jitsu é maluco, é louco, é maloqueiro. Por que jiu-jitsu não pode ser igual ao judô, né? Eu falo para os meus alunos, tem duas formas que as pessoas reagem quando você fala que você faz jiu-jitsu. Com um olhar de admiração, pô, legal, você faz jiu-jitsu. Ou com aquele olhar ali, pô, você faz jiu-jitsu, cara. Já faz assim, pô, esses caras tudo maluco e tudo. E é diferente quando você fala, pô, eu faço judô, pessoal. Faz judô, né? O cara é educado, o cara é disciplinado, o cara tem aquela essência. Por que não o jiu-jitsu, sendo a mesma essência, não pode ser dessa forma? Então eu tento assim, cara, tirar essa imagem ruim que o jiu-jitsu tem e colocar uma imagem como do judô, assim. Acho que o jiu-jitsu tem muito a aprender com o judô de hoje em dia, óbvio. Como o judô tem que aprender com o jiu-jitsu também, porque nem toda academia é de maluco, nem todo cara que faz jiu-jitsu é maloqueiro. Não tem nenhum problema se você é maloqueiro também, né? Se você ser uma boa pessoa, óbvio. Mas a parada é você, tipo assim, usar o esporte como estilo de vida, não só como esporte, como hobby, né? Usar como uma filosofia de vida também. E eu acho legal isso que você falou, da pessoa ser disciplinada e tudo mais, porque uma coisa que, logo que eu passei a ser pirâmide, né, uma coisa que eu me identifiquei demais é que ninguém da pirâmide, quando ganha uma luta, sai berrando, bate no peito, grita. E isso era um comportamento que mesmo antes da gente ser amigo, eu já reparava em você nos campeonatos fazendo isso. Eu nunca te vi sair gritando, nunca te vi sair batendo no peito e tudo mais. Até porque, eu não sei se as pessoas já pararam pra pensar ali, mas quando você tá numa arte marcial, a ideia é que você finalize o seu adversário, você mata o seu adversário, né? Num sentido figurado. E não se comemora isso. Você comemora a tua vitória, mas você não comemora a derrota do outro. E
Então eu acho que, falando disso, de como as pessoas veem o jiu-jitsu de uma maneira negativa, acho que tem um pouco de relação com o jeito que os atletas de jiu-jitsu também se comportam. É. E aí isso é polêmico. A gente tava até falando disso antes do treino, de um ou outro atleta que a gente conhece que é grosseiro pra caramba, que chuta, que bate. É verdade. Vai. Eu acho que essas pessoas não contribuem. Eu tenho a mesma missão, assim, porque eu quero mudar isso. Eu quero que minhas filhas se orgulhem de bater no peito e falar, cara, eu faço. Cara, eu falo com os alunos, cara, quando você desrespeita outro lutador, você tá desrespeitando a você mesmo. Porque ele faz a mesma coisa que você, ele treina todos os dias, ele se dedica, ele faz dieta, ele vai à competição, ele viaja, vai embora, ele vai pra competição. Então, às vezes, quando você for desrespeita alguém, você tá desrespeitando você mesmo que você tá. E todo o legado, né? Tudo que veio pra trás. Tipo, os caras que estão na parede ali. Exato. Todo mundo. Cara, e óbvio assim, pô, eu já ganhei luta onde, beleza, fiquei parado, comemorei por dentro ali, dei uma comemoração, e já saí luta, saí gritando, que às vezes tá com aquele sentimento meio preso e você quer soltar, assim, mas nunca com o intuito de desrespeitar alguém. Eu acho que, pô, hoje em dia a galera tá muito com essa parada, tipo, vindo muito do MMA, né? Do efeito McGregor ali, do falastrão, do cara falar isso, falar aquilo. Eu acho que o cara mostra quem ele é no tatame, ganhando competição e tudo. Você fala, não, você tem que aparecer a tua imagem na Instagram e tudo. Por que você não pode aparecer a tua imagem ganhando competição e fazendo sua marca em cima? Você precisa falar pra você ganhar a visualização. Porque assim, no fim, você vai mostrar o que você é no tatame, ganhando ou perdendo, a sua postura ganhando, a sua postura perdendo, não importa. Então, às vezes, assim, os caras, pô, gostam de falar, gostam de criar um personagem, né? É vendável, né? Se o cara é dessa maneira, falastrão, no dia a dia dele, beleza, não tá sendo personagem. Mas o cara quer forçar muito esse personagem e não consegue sustentar o personagem. Não, e dá pra criar esse personagem sem ofender a honra de um, de outro. Óbvio. Mas essas paradas de comemoração, cara, não sei nem se foi o Lyoto Machida que falou que era, mano. Ainda Não, talvez o pai dele. Não, o pai dele falou em relação ao pai da. Pô, eu não comemorei. O pai do Lyoto falou na saída. Falou, não, mas ganhou e os caras. Mas eu pensei no pai. Não, mas não é isso. Não é isso. Mas não sei se foi o Lyoto que falou. Pô, o cara que comemora pra caralho, assim, que pula, que, mano, sai batendo no peito, que nem louco, ele não confiava na vitória dele. Então, quando ele nocauteou, ele finalizou, ele já tava esperando. Ele nem esperava que ele ganhasse. Então, por isso que ele ficou feliz pra caralho. O cara que não comemora é o cara que, foi lá, fez o trampo, porra, é isso aí que eu vim pra fazer, beleza. Exatamente. É isso aí mesmo que acontece? Tipo, nas vezes que você mais comemorou, foram as vezes que você menos confiava em você? Tipo, dá pra pensar, Ou às vezes assim, pô, você vai enfrentar um oponente que é muito bom, que você sabe da habilidade dele, que às vezes é campeão de alguma coisa já. E você, cara, é óbvio que quando você entra pra lutar, você entra confiando em você mesmo. Sim. Mas você sabe da característica do adversário, ou sabe que às vezes o adversário tem mais título que você, ou muito mais experiente que você, e quando você ganha, você fala, caramba, essa foi difícil. Então você quer soltar, você quer comemorar. E eu lembro, a única vez, às vezes, que eu gritei e comemorei muito, eu tinha perdido foi o Romualdo Andrade, o nome dele, hein? Ele era de alguma cidade no Nordeste, que eu esqueci agora, ele tá nos Estados Unidos agora, Gracie Barra. Eu pedi pra ele no Sul-Americano, e cara, pô, eu perdi pra ele, foi engasgado, e ele me deu umas 2, 3 quedas, e a gente se enfrentou de novo no absoluto de um Rio Open. E aí eu fui lutar esse Rio Open, eu peguei ele na segunda luta. E eu até fui campeão esse dia do absoluto. E aí, cara, foi uma luta intensa pra cacete. A gente trocou muita queda. Eu chamei pra agora, tentei raspar e tudo. A luta terminou, às vezes, empatada. E quando empatou, eu já... Só dar uma ajeitada. Quando empatou, eu pensei assim, pô, perdi. E aí o árbitro deu pra mim. Aí quando o árbitro deu pra mim foi uma surpresa. Aí eu saí comemorando, gritei assim. Mas, cara, é muito louco, porque eu não era acostumado a fazer isso. Quando eu gritei como eu ia ser comemorando, minha primeira reação foi virar pra ele e falar, cara, obrigado pelo luto, foi mal de comemorar, que eu não tô zoando você, eu só tô desengasgado. E ele entendeu também, tudo assim, né? Falei pra ele, comemorar também. Eu acho que a única vez que eu gritei, assim, foi... Você passou por essa fase comigo? Logo que eu peguei a faixa preta, eu perdi 3 campeonatos seguidos, assim. E aí, puta, nem medalhei. E aí, no quarto campeonato, eu ganhei a primeira luta, beleza? Ganhei a segunda luta, ganhei a terceira, na hora que eu ganhei a final. Mas é isso, eu sempre fico com isso na cabeça, não comemora. Eu ganhei a final, cumprimentei o cara, eu saí. Quando eu saí do tatame, cara, eu dei um grito, tipo, ajoelhei, assim, porque tinha toda aquela carga. Sim, mas era isso, foi quando mais você tava confiando em você mesmo. Eu passei muito por isso quando eu cheguei em São Paulo. Quando
Quando eu cheguei de faixa marrom, né? Quando eu vim pra ficar. E aí, eu sou de Rondônia, né? É, que tem 4 pessoas, né? 4 habitantes. Aí o Edu saiu. Eu saí, ficou 3. É 3. E lá, eu O tava Edu muito saiu, ficou só 2, acostumado. porque ele representa 2, né? Eu tava acostumado a ganhar lá. Então, quando eu ia no campeonato, pô, quando eu ganhava, é Passava aquilo. o carro. Tipo assim, pô, eu tava acostumado a ganhar. Então, quando eu ganhava, não era que era surpresa. Ganhava, fez o trampo, foi embora pra casa, ok, ganhei, tudo bem. E aí, eu cheguei aqui, eu lutei alguns campeonatos no interior, principalmente absoluto, pra ganhar uma grana, pra viver em São Paulo no barato, né? E aí eu ia pros campeonatos e perdia. Ia pros campeonatos e perdia. E, pô, eu tava tão acostumado a ganhar que você fica meio, pô, com o ego ferido. E aí, cara, eu fui indo em campeonato e falei, cara, eu vou ir até ganhar, cara, vou ir até ganhar. E aí eu fui no campeonato, ganhei o absoluto de faixa marrom, cara, soltei aquele grito assim, pra dar aquela descarregada que eu já tinha perdido assim uns 4, 5. Né, até perder, assim. Mas é isso, você não tava confiando em você, né? Exato. E aquela parada, às vezes, do cara, às vezes, tipo, começa a perder. A primeira parada que o cara quer é parar de competir. Mas aí, se você parar de competir, você vai perder 100%, porque você não vai competir. Mas dá essa vontade mesmo? Tipo, cara, depende da derrota. A gente vê muito isso. Eu já vi cara chegar de manhã e ir embora à noite, porque não conseguia manter o treino, porque ele era o melhor da academia dele e veio para São Paulo para viver do jiu-jitsu. E ele chegou aqui e tem um choque de realidade. Assim, pô, não sou tão bom quanto eu achei que era. Aí ele tem, acho que 2 reações. Ou assim, realmente eu não sou bom quanto era, eu vou voltar onde é confortável, onde eu sou bom. Aí o cara volta. Ou aquele pensamento, pô, eu achei onde eu quero ficar, porque eu só quero ficar bom, eu tenho que treinar com as galera que é melhor que eu. E no campeonato é assim, cara, você vai perdendo, beleza, vai pro próximo, vai perdendo até você ganhar, cara. Aí, se você perde 100% da chance que você não aproveita, né? Então, se eu não vou no campeonato, eu já perdi. Se eu vou no campeonato, eu tenho as 2 opções, ou perder ou ganhar. Às vezes você perde, mas faz uma boa competição, faz uma boa performance, e você perde por detalhe. E você, pô, por que eu perdi? Cara, eu acho que é muito ego, cara. Por que eu perdi? O cara faz a mesma coisa que você. O cara treina, o cara se dedica, o cara faz dieta. É normal você perder um campeonato. Você vai no outro, você ganha. No outro, você perde. Nos ADCCs mesmo. Pô, antes de eu ganhar um Open, eu perdi 2, 3. Eu perdi a seletiva, eu perdi um Open em São Paulo, eu acho que um Open em outra cidade. Se eu desistisse, eu não ia ter os títulos que eu tenho nessa Open. Então, continuei lutando e, tipo assim, ganhei 3 seguidos. Fui pra Balneário e perdi de novo. Eu vou desanimar e não ir no outro? Não, que não. E às vezes tem aquele lance, ontem até um aluno me perguntou, né? Eu tava rolando com um aluno ontem. Pô, o cara, faixa branca, começou agora. Aí terminou um rolo, ele falou, o que eu errei? Aí eu falei, nada, eu que acertei. Duvido, velho. Normalmente você fala tudo. Juro, falei. Normalmente fala o que eu errei. A sua resposta é a resposta é tudo. Mas eu acho que ali naquele caso. Você tava calmo ontem, então. Acho que ali naquele caso, principalmente, dentro das habilidades esperadas pro nível dele, ele tava indo bem. Não é que ele tava errando muito, entendeu? É isso, às vezes não foi você que errou. Seu adversário que também fez a mesma coisa. E a galera tem essa visão superficial de que treino de jiu-jitsu você tem que ganhar sempre. Total. Treino é treino, você né? fala muito isso no treino. Eu falo pros caras, pô, quando você tá treinando drill ou tá treinando posição, você tá ganhando habilidade, você tá treinando, refinando. O rola, o sparring, não é pra você perder ou ganhar. Porque se você fica com uma visão muito superficial. Ou quando eu ganho, eu acertei tudo, e quando eu perco, eu errei tudo. Na verdade, o sparring é a experiência, cara. Como é que você vai ter experiência de combate? Rolando. Como é que você vai passar pra experiência de finalizar ou ser finalizado, de ser passado ou passar uma guarda, de pegar as costas, de defender as costas? Então, porque se você competir no treino, você não treina. Você tá só competindo. E às vezes você tá gastando muita energia, tanto física, tanto vital, competindo no treino. E aí você chega no campeonato já cansado porque você gastou toda essa energia. Ou chega lesionado. Que hoje é o modelo que toda academia de competição tem. Os caras competem no treino. Por isso que os caras às vezes chegam na competição já detonado. E os caras não conseguem performar bem porque estão lutando no treino. Eles não estão treinando. Treino é experiência de combate. Então o jeito que a gente treina aqui, com muito específico, ou com muito volume, é exatamente para o cara ter experiência. Então o específico ali, quando você começa com alguém nas suas costas, como é que você vai saber como é passar por essa situação se você não faz isso na academia? Se você chegar na competição, quer pegar as suas costas, que você fala, pô, e agora, o que eu faço? Fudeu. Você desiste. Isso acontecia muito no Cícero Costa, porque ninguém podia passar tua guarda no Cícero Costa. Sua guarda era sua honra, às vezes. Então, quando o cara passava a tua guarda, o cara já desistia. Ele não treinava a reposição, ele não treinava a briga ali de não deixar de evitar. Passou, repõe a guarda. Não, o cara passava a guarda, desistia, era finalizado, beleza, começa tudo de novo.
Verdade? Então acho que o treino é para você ter essa experiência de tatame, essa experiência, e eu falo muito isso para os alunos, tanto os hobbyistas que treinam só por hobby, tanto os competidores. Você não precisa competir no treino, não é todo tempo que você tem que ganhar, você tem que praticar, porque a prática vai te dar um entendimento maior de jiu-jitsu. E às vezes até se colocar em situações ruins para aprender a lidar com aquilo. Eu acho que acabou que você e o Lucas me ensinaram um negócio recentemente, que eu defendo muito bem as costas. Mas por defender muito bem as costas, eu acabo entregando direto. Porque eu entrego direto porque eu sei que eu vou sair. Só que você e o Lucas não me deixam sair. E vocês me pegavam. Sim. Um dia terminando o rola, você falou assim pra mim: tá entregando muito as costas. E saiu fora. O Lucas, mesma coisa. Me chamou e falou: para de entregar as costas. Cara, eu passei, sei lá, 2 meses falando: beleza, eu vou entregar, não vou deixar chegar. Como é que eu defendo isso aqui? Eu vou deixar chegar na ruim pra me defender. Vou deixar chegar na ruim pra me defender. Cara, porque o jiu-jitsu é muito prático. Você pode ensinar a teoria, você pode treinar a teoria que for, mas você aprende treinando, aprende praticando. Então você tem que praticar aquilo que você é ruim ainda. E às vezes eu uso praticar muita coisa, então. O jiu-jitsu. Eu uso o campeonato como termômetro hoje em dia. Se eu perdi em balneário, eu perdi exatamente entregando as costas. Entreguei as costas, o cara foi e já meteu um crossface, um mata-leão e me pegou. Eu falei, putz, vou treinar isso no treino, né? E é um termômetro. Agora, eu errei nisso nessa competição. Provavelmente na próxima competição eu não vou errar nisso. Mas eu vou errar outra coisa. Mas não é porque eu vou errar que eu vou perder a luta. Às vezes um erro custa muito caro. Sim. Mas se você errou, você tem tempo para você consertar. Óbvio, você ainda assim ganhar a competição. E é outra coisa que eu faço também, cara. Geralmente a galera não estuda quando ganha, né? Só estuda quando perde o campeonato. Eu falo, pô, quando você ganhar, você também errou, mas você teve ali alguma hora que você acertou e corrigiu aquele erro. Então, quando você ganha, pô, é legal, fica alegre também, mas você tem que corrigir também quando você ganha, não só quando você perde, sabe? Sim, é muito louco isso. Tinha um cara que ainda é uma referência pra mim hoje, que ele sempre... ele falava um negócio que é muito verdade. Amor antigo, paixão antiga, paixão antiga. Que ele falava muito sobre o conceito de ganhar e perder, né? Ele falava, no geral era treino de kimono ali, mas ele falava sempre que quando você estava treinando, você perdia muito mais do que você ganhava. Você pode ganhar no final. Você encaixou o mata-leão e finalizou. Beleza. Mas você tentou fazer uma pegada, o cara estourou. Quando isso aconteceu, você perdeu. Você tentou raspar, o cara defendeu. Você perdeu. E Nem aí todo mundo vai ganhar, nem todo mundo vai perder. Então você vai perdendo várias pequenas batalhas para no final ganhar a guerra, né? Mas a ideia é que se você estuda quando você ganha, você vê todos esses pequenos erros que você cometeu até chegar no grande acerto. Cara, eu lembro uma história que o Fábio Gugel falou uma vez, que a Gabi Garcia falou uma vez, eu tava vendo uma entrevista dela, e ela falou a primeira vez que ela foi campeã mundial. Ela foi campeã mundial e ela saiu muito feliz, cara, vibrando. Ela aí foi pro lado do Fábio Gugel assim, ela achando que o Fábio Gugel ia dar um abraço nela, o Fábio Gugel deu uma sova nela. Caralho, você errou nisso. Não pode errar. Pô, você perdeu aquilo. Eu tinha acabado de ser campeão mundial na pirâmide, que pra mim, porra, é o título maior do jiu-jitsu, que é o mundial em Las Vegas e na pirâmide. Se você terminar de contar essa história, eu vou jogar uma polêmica aqui. E aí, pô, ela tinha acabado de ser campeã mundial e o professor dela chega e dá uma sova nela porque ela perdeu quando ela tinha acabado de ser campeã mundial. Muito bom. Então, mas pra mim, esse é o verdadeiro professor. Um professor que alisa muito, que protege muito o aluno ou o atleta, ali ele não tá mostrando a realidade. Até porque se você levanta um cara que tá nessa euforia, depois pra você abaixar essa adrenalina é difícil. Cara, você não pode deixar o ego do cara, mano, arregaçar. Imagina, você acabou de ser campeão, e aí vem o cara mundial, fazer um massagem ainda. Vem todo mundo assim, não, você é foda, tem não sei alguém o quê, pra puxar pra realidade. Cara, por isso assim, quando eu comecei a nomear, a galera começou a chamar de No Filhos por isso. Porque esse sentimento também é ruim. De euforia, de muita alegria, que deixa você cego. Tá ligado? Quando você ganha, você é o melhor do mundo, você é o melhor do campeonato, e você, às vezes, assim, não tem ninguém pra te falar a real. Tá, então esse sentimento é ruim, como outro sentimento, ansiedade, medo, ou aquele, o desânimo também é ruim, mas esse sentimento de alegria e de euforia também é ruim. Você não pode deixar essa parada de cegar. Então a gente tem que ter uma visão muito analítica de toda a situação, da vitória e da derrota. Quando eu ganho, eu acho que eu fico feliz, mas eu não deixo essa vitória falar, pô, você é o melhor que tem, que não sei o quê. Eu sei que eu não sou.
Eu trabalho pra tentar ser, eu treino pra tentar ser e compito pra tentar ser, óbvio. Mas assim, nunca vai ser suficiente se você for ver. Quando for suficiente, eu paro de competir, porque eu não tenho mais tesão de fazer o que eu faço, tá ligado? De dar aula, de ir competir, de viajar, de tudo, tá ligado? Tanto quando eu perco também, eu não fico, porra, por que eu perdi? Ó céus, ó vida também, sentimento é ruim pra cacete. Perdeu porque o cara foi melhor e ponto. Eu vou tentar ser melhor que ele na próxima também. Amanhã é outro dia. Porque se você fica com esse sentimento ruim, você começa a pensar, porra, não, eu viajei, não comi direito. Eu fiz aquilo, ou eu tava machucado. Cara, acho que você tem que ser muito sincero com a sua habilidade. Sim. Eu perdi, que era o dia do cara, o cara foi melhor que eu tava pior. Ponto, acabou. Visão analítica. Aí você volta e você já sabe exatamente o que você tem que fazer na próxima, pra você não perder. Quer você falar? Paulinho. Não é nada demais, mas assim, você falou aí, ser campeão mundial na pirâmide é o maior título. Sim. E aí, ser campeão mundial em BJJF ou ganhar o ADCC? Ganhar a DCC. Ganhar a DCC, óbvio. Tanto a seletiva, tanto o Mundial. O Mundial. Cara, a seletiva no Brasil é a pior que tem, cara. Eu tava estudando um pouco, assistindo as seletivas dos Estados Unidos. Primeiro que tem, 50 seletivas a mais, né, aqui no Brasil. O Brasil só teve 2 ano passado. Não, 2 que na minha categoria tinham 80 caras. Eu fiz 3 lutas, eu perdi na terceira, tinha mais... Tanto a seletiva, eu acho que na seletiva europeia foram 2 dias. Qualifier no dia, quarta, semifinal do dia. No outro. O Trials nos Estados Unidos também é a mesma coisa. E teve um West Coast e East Coast. Eu acho que teve 2 no leste ainda. E aí, mesma coisa, 2 dias. No Brasil, cara, os melhores simplesmente que tem, só cara dura na categoria. E tudo no mesmo dia. 8 lutas pra você fazer. É muito, cara, pra você ganhar a seletiva no Brasil, principalmente hoje em dia, é muito difícil. Já é um campeonato sinistro. Pra mim, o cara já é gigantesco. Só de chegar na DCC. Só qualquer categoria, mais 66 como é que tava, cara. Não, a final do 7-7 era o Calói e o Jonatas Grace. Jonatas Grace, pois é. E aqui, eu acho que foi o mais vaga, Robinho. O Robinho. No 8-3, não foi? Não, foi na 7-7. Na 8-8. Mas lá em Balneário. Pois é, cara. Então, assim, São Paulo e Balneário. O cara ganhar o Trials aqui no Brasil já é um difícil. Sinistro. Já o cara, já é sinistro pra cacete. Muito, E aí chegar lá no Mundial, de Estados Unidos, pra mim, o da hora, porque assim, cara, ou é convidado ou você se classifica. Mundial da BJJF, você faz os pontos e vai. Não, e vale qualquer coisa, né? Vale qualquer Open. Se você faz um Open, sei lá, não tirando, cara, um Open Fortaleza. Você faz só o Open no interior. Categoria, né? Um Open, vai lá no sul. Os piores Opens que tem, na minha opinião, aqui na BJJF, São Paulo e Rio, porque é onde estão localizadas as melhores academias. Então, um nível muito alto, óbvio. Mas se você classificou, você vai lá e luta o Mundial. Isso aí. No ADCC, ou você é convidado, e para você ser convidado, você tem que ter um certo nome, já tem que ter ganhado algo, então você não é qualquer um. Ou você faz a seletiva. Então, é o melhor da Ásia, é o melhor da Europa, é o melhor dos Estados Unidos, é o melhor aqui da Sul-Americana. Então, assim, você só enfrenta cara bom. Às vezes na BJJF você pega 1 ou 2 caras assim que se classificaram, não querendo tirar, claro. Mas assim, qualquer um vai. Sim, é só pagar a passagem. Se você olhar, tem uns perdidos. Às vezes tem uns caras que dá sorte e chega na final. Você paga e vai. Agora a DCC não, cara. O DCC você conquista a vaga pra você disputar o Mundial. Só tem então, cara, é um nível muito alto já. É um nível olímpico, se você for ver. Né? Assim, sim, é como se fosse a mesma coisa. A seletiva olímpica. Exato. Mudando um pouco de assunto, mas falando. O The Look eu já sabia, mas aparentemente você já tá mais do no-gi, gosta mais do no-gi. Hoje em dia, a prática aqui no Brasil, 2 perguntas. A procura maior para iniciante de jiu-jitsu tá pro no-gi ou tá pro kimono? E uma outra pergunta também é se, lá no início da conversa você falou que a tua ideia é fazer com que a filosofia do jiu-jitsu se equipare ali a do judô. Jiu-jitsu de kimono ou no gi também tem essa parada desses caras da parede ali? Eu vejo que tem um pouco. Eu vejo que tem um pouco. Vocês são donos de academia, acho que tem uma visão diferente da minha. Eu sou head coach aqui, né? Eu não sou o dono da academia, mas só que eu acho que uma vez eu dei um curso pra galera pra falar exatamente sobre isso, né? Sobre o jiu-jitsu gi no gi. Se você tem gi e no gi, são 2 públicos, então você tem acesso a mais pessoas. Se você só tem o kimono, você tem acesso a um nicho de pessoas. Se você tem só o sem kimono, você tem acesso a um nicho de pessoas. Como você tem os 2, você tem uma oferta muito maior de aula e você consegue chegar a mais nichos, né? Acho que hoje em dia muita gente aqui mesmo só treina sem kimono comigo e vem procurar o sem kimono, só treinar só o sem kimono.
E tem a galera que acaba vindo pro sem kimono e acabando treinar de kimono também. Comprou o kimono e começa a treinar de kimono. E o contrário também, galera que só treina sem kimono, só treina de kimono e começa a treinar o sem kimono. Ou vem procurar o sem kimono e acaba ficando no sem kimono também. Então, cara, eu acho que assim, jiu-jitsu como filosofia, pra mim, jiu-jitsu é jiu-jitsu, não importa se você tá de kimono ou você tá sem kimono. E aqueles. O que é o jiu-jitsu? Né? Eu entendo o jiu-jitsu como uma filosofia, não só como uma luta ou uma arte marcial. Pra mim, o jiu-jitsu é. Quando eu tô treinando jiu-jitsu, eu quero ganhar, eu quero vencer através da técnica, da maneira mais técnica possível. Então, eu quero fazer a técnica para vencer a resistência do adversário. Eu quero vencer o cara sem colocar tanto esforço. Por isso que existe a técnica de jiu-jitsu. Não importa se eu tô de kimono ou sem kimono. Se eu for, cara, se eu vou levantar isso aqui do chão, eu vou procurar a maneira mais efetiva de levantar isso aqui do chão. Não vou levantar isso aqui de qualquer jeito. Então, eu uso a filosofia do jiu-jitsu para isso. Qual o jeito mais eficiente de levantar isso aqui? Quando eu tenho algum problema na minha vida, eu vou organizar meu dia a dia. Eu procuro, cara, eu começo a pensar qual a melhor maneira de eu fazer o que eu tenho que fazer no meu dia da maneira mais efetiva, economizando tempo, economizando energia, economizando força. Eu uso a filosofia do jiu-jitsu para isso. Qualquer coisa que tem. Então, às vezes a galera fica, sem kimono é outro esporte. Não é outro esporte, cara. Pra mim é a mesma coisa, assim. É a mesma técnica. A diferença é que na dinâmica da luta é diferente, óbvio. Em relação a essas filosofias, a ordem de graduar, a gente sabe no tatame ali, quando tem o kimono, a galera parece que, sei lá, tem a visão de que tem que hierarquia, parar, mas no Nogi é a mesma parada. Você pode ver a filosofia, você tá de kimono, qual a diferença? Você tá de kimono, tá sem kimono. E outra coisa, cara, eu falo muito isso nas minhas aulas também. Por que todas as artes marciais e esportes que vieram das artes marciais se tornaram esportes de origem japonesa tem kimono? Por quê? Porque era vestimenta na época. Sim. Então os caras quando começaram a treinar, não é que o kimono foi feito para treinar. É que já existia o kimono. Eles usavam a roupa que eles usavam no dia a dia. Pra pensar, faz muito mais sentido a gente treinar de shorts e camiseta. Sem kimono, por quê? Qual a roupa que a gente usa no dia a dia? No dia a dia. E aplicado em defesa pessoal. Por exemplo, o judô, o jiu-jitsu ou qualquer arte marcial como defesa pessoal. É óbvio que no Japão, hoje em dia, se você for, em Hong Kong, né? Hong Kong não. Se fosse em Tóquio, se for em Tóquio, a galera é uma cidade cosmopolita, né? Igual São você Paulo. Não vê ninguém com belo kimono de seda, né? Mas se você seda rasga, né? Nem ia dar também, né? Se você for mais pro interior, ainda tem a galera que usa kimono. Só que naquela época onde a arte marcial foi implantada, os caras usavam kimono no dia a dia. Então fazia sentido eles treinarem de kimono porque era resistência e era a vestimenta que eles iam encontrar no dia a dia, caso eles sofressem alguma agressão e eles precisassem usar o jiu-jitsu ou usar o judô como defesa pessoal. Sim. E aqui, às vezes, se você treinar de kimono hoje em dia, desculpa, você não faz defesa pessoal. Você só faz esporte. Você faz esporte. Se o cara te pegar numa gola, ninguém numa defesa pessoal na rua vai te pegar numa gola. Mesmo se você estiver de terno, o cara não vai segurar no paletó. Vai tentar te agarrar, vai tentar fazer isso. Então, se a pessoa treina voltada para a defesa pessoal, a pessoa tem que treinar sem kimono. Não que a pessoa não tem que treinar de kimono, porque eu acho que quando eu coloco o kimono, essa parada, eu tô vestindo uma tradição, eu tô vestindo uma filosofia também, óbvio. Porque os ancestrais nas nossas artes marciais usavam isso, né? Então, quando eu falo que quando eu treino de kimono, eu tô honrando os ancestrais, né? Do kimono. Uma vez a cada 45 dias. Eu comecei a colocar 2 vezes na semana agora. Eu só ponho quando eu vou graduar. Os alunos e tudo. Ele só põe quando eu vou graduar. E eu falo, assim, galera, cara, com kimono e sem kimono é a mesma coisa. Só que faz muito sentido, se você treina para defesa pessoal, treinar sem kimono. Ou você treina como filosofia de que você aprender a realizar a técnica não segurando o pano, mas você aprender a realizar uma técnica de luta corpo a corpo, que é a resistência que você vai ter caso você precise da sua defesa pessoal, né? E o kimono, óbvio, hoje em dia é muito mais esportivo. Dá para você treinar de uma maneira mais, uma metodologia aplicada mais para a defesa pessoal. Só que, não tem como, sempre vai para o esporte, porque hoje em dia é esporte, descende de uma arte marcial, só que hoje em dia é muito mais esportivo. E o sem kimono é a mesma coisa, é muito esportivo também. Mas eu falo pra galera, quando você treina jiu-jitsu, automaticamente você já treina defesa pessoal, não é uma coisa separada. A questão é, a gente treina de maneira esportiva, porque se a gente, numa defesa pessoal, eu vou quedar a pessoa, eu vou jogar ela de cabeça no chão, porque eu quero me proteger. Quando eu vou treinar esportivamente, eu não quero só jogar a pessoa no chão pra machucar ela, eu quero jogar... Eu já caí de guarda passado. Pra
de maneira esportiva. Só que a única maneira de a gente treinar sem se machucar é de maneira esportiva. Mas, se fosse uma defesa pessoal, eu não vou querer passar a guarda do cara numa defesa pessoal, mas eu vou querer me proteger jogando ele no chão e mantendo ele no chão. Eu não preciso. Então, a técnica da defesa pessoal e a técnica esportiva ela é a mesma. Eu só estou em um conceito diferente. Eu estou usando agora para minha defesa pessoal, mas é a mesma técnica. O que difere uma defesa pessoal, uma double leg esportivo? No esportivo, eu vou quedar, vou cair no chão, vou fazer 2 pontos e vou trabalhar para ganhar a luta. No conceito de defesa pessoal, eu vou jogar a pessoa no chão para evitar que ela me bata e vou controlar ela no chão. Mas a técnica muda? É a mesma técnica, é a mesma double leg. Muda a raiva que você tá também. Mesmo double leg. Então, assim, a gente lá pro começo, você regulam pessoas por prazer. A gente treina de maneira esportiva para conseguir treinar exatamente as habilidades. Mas a questão de defesa pessoal, eu vou fazer para me proteger. Não tem diferença. Só conceito diferente. Então, se não, eu treino defesa pessoal. Mas você treina defesa pessoal, você treina jiu-jitsu ou defesa pessoal? Quando você treina jiu-jitsu, automaticamente você treina defesa pessoal. Não importa se você treina de kimono ou você treina de kimono, você está treinando o mesmo jiu-jitsu. Qual é a graduação? Qual é isso? Cara, você pode usar o mesmo sistema de graduação. Usando o tempo da IBJJF, né? Como referência para você graduar. Porque aqui a galera tem muito essa dúvida. Se eu treinar sem kimono, eu vou graduar? Óbvio, do mesmo jeito. Porque é o mesmo jiu-jitsu que você está treinando. Porque aqui a gente usa colocar muito kimono grappling, só pra graduar, né? só pra aqui graduar. também. A gente tem um kata, que é o teste, né? Todo mundo tem que fazer de kimono, né? Também. Porque a gente fala, cara, a gente tem hoje quase 50-50. Aula sem kimono, aula de kimono. Exatamente para as pessoas fazerem os dois. A gente fala, faça os dois. Não importa se você prefere, né? A galera fala assim, pô, Edu, você prefere o sem kimono? Esportivamente falando, hoje eu quero competir mais sem kimono, porque eu já competi muito de kimono já. E eu não quero competir, não porque eu não gosto de kimono, porque pra mim perdeu aquele tesão de lutar de kimono. E eu gosto muito mais de lutar sem kimono. Mas eu ainda continuo dando aula de kimono, continuo treinando de kimono, porque, eu gosto, é jiu-jitsu. Sim. Não importa se eu tô com kimono ou sem kimono. Agora, esportivamente, profissionalmente falando, é óbvio que eu vou mais pro lado sem kimono. E aqui a gente usa muito a palavra grappling, né? Só que é jiu-jitsu do mesmo jeito. É igual. Eu falo grappling porque, assim, cara, às vezes eu uso o conceito de wrestling, às vezes eu uso o conceito de judô pra passar nas aulas, às vezes eu tava assistindo sumô ali, às vezes eu pego uma técnica de sumô e consigo aplicar ali no jiu-jitsu, né? Só que eu sou graduado no jiu-jitsu e eu dou aula de jiu-jitsu. A gente usa grappling meio para abranger tudo e porque o esporte é um esporte de luta agarrada, né? Mas não ficar só no nosso mundo, né? Procurar coisas no judô, procurar coisas no wrestling, procurar coisas. Não, às vezes a galera que faz jiu-jitsu assim, não, jiu-jitsu é a melhor arte marcial que tem no mundo e ponto. Pô, por que a gente não pode aprender com o judô? Não, e dizem que tipo o Rolls Grace, que os caras falam que era o mais. Ele buscava em todas as artes marciais, cara. Buscava em tudo. Hoje em dia, o UFC foi criado isso, para ver qual arte marcial é melhor do que a outra. Eu acho que não tem arte marcial melhor que a outra. Tem jiu-jitsu e o resto. Não. Tem lutador melhor do que o outro. Pode crer. Se você pegar um cara muito bom de kickbox e um cara razoável no jiu-jitsu, cara, provavelmente o cara do kickbox, por ser um lutador superior, Vai dar uma canelada na testa vai ganhar do cara do jiu-jitsu. Se eu pego um cara do jiu-jitsu com um nível de habilidade muito grande e um cara mais ou menos um Muay Thai, provavelmente o cara do jiu-jitsu vai ganhar a luta. Não que o jiu-jitsu seja melhor que o Muay Thai, porque o lutador é melhor que o outro. Pode crer. A galera tava falando, o kimono é mais técnico do que o sem kimono, porque o Tainan foi e pegou os caras do sem kimono. Cara, o Tainan é um monstro, Não, sem contar velho. que quem fala que o Tainan não treina sem kimono também é muito iludido, né? Acha que ele... Não é que ele... é um cara do kimono que faz coisa sem kimono, não. Aí a gente tá falando de nível do lutador. É o Tainan. E não o nível de qual luta é melhor. E a galera quer rivalizar hoje em dia, o kimono com sem kimono. É o mesmo jiu-jitsu, cara. A gente tá criando rivalidade dentro da nossa própria arte marcial. Vai lá, os caras são muito idiotas. Treina, cara. Eu treino de kimono sem kimono. Treina os dois, cara. Você tem que ser bom de tudo. Tem que ser bom. Tem que ser bom de kimono, sem kimono. Tem que ser bom vestido de terno. Tem que ser bom na praia de bermuda só. Resumindo o que ele falou, a nossa briga é com os caras do Muay Thai. É outras artes marciais. Boa. Rapaziada, a gente chegou no final do tempo aí. Eu tenho que... Não posso esquecer de agradecer. Primeiro agradecer ao Edu. Agradecer toda a galera da Templo aí que tem aberto as portas pra gente treinar e pra gravar hoje. Obrigado. Valeu, Edu. Eu que agradeço. E, igual o De Luca falou, né? Que o treino agrega. Eu acho que receber muita gente aqui, gente de outras academias, também agrega muito a academia, aos alunos aqui, a mim também, agrega pra cacete, assim. E deixar um convite aberto aí pra galera, terça e quinta, às 11 horas, treinos de
sem kimono aqui na academia. Brabo, como viu? eu falei, Pelo amor de Deus, velho. como eu falei no treino, né? Às vezes, pô, de todo mundo é bem-vindo, né? Mas óbvio que o treino tem algumas responsabilidades, o treino tem algumas condutas, como aquilo que eu falei da gente viver muito pela filosofia, não só, pô, vir aqui, sair na mão e ir embora, sair na mão todo mundo. Acho que quando você entra no tatame, acho que tem que seguir uma certa conduta ali, né, cara? Eu vou te corrigir. Eu sei que a academia, o treino é teu, mas todo mundo é bem-vindo pra conhecer. Não sei se todo mundo é bem-vindo pra voltar. Ou a pessoa, Aí talvez você- nem a própria pessoa se sinta confortável em voltar, Se porque comportar é bem-vindo pra voltar. já chegou gente aqui que não se sentiu confortável com o ambiente, do ambiente ser muito bom, de não ser aquele ambiente muito tóxico, onde é um batendo no outro, um zoando o outro, um xingando o outro, ou um tirando sarro do outro, porque, cara, aqui é todo mundo igual, todo mundo quer treinar jiu-jitsu. Se você quiser treinar jiu-jitsu e que vem aqui e quer melhorar e quer praticar, é o lugar certo. Agora, se você tá aqui só pra falar mal das pessoas e tirar sarro das pessoas e querer bater nas pessoas, só é realmente o lugar errado. Se a pessoa querer treinar jiu-jitsu, aqui é o lugar certo. É isso. Né? E eu acho que toda academia de jiu-jitsu tem que ser dessa forma. Porque, pô, tem muitas academias de jiu-jitsu hoje que é um ambiente completamente tóxico. Que não tem como você levar sua mulher, não tem como levar seu filho, não tem como se levar, porque, cara, a gente tem que começar a prestar atenção em qual ambiente a gente tá criando e o que a gente tá fazendo pelo esporte. Total. Que tem cara que faz um desserviço pro jiu-jitsu, cara. Eu deixei de treinar. Cada ocasião. Eu cada deixei, ocasião. eu deixei, fiquei uns 2, 3 anos parado, porque eu mudei de casa, tentei achar outra academia, fui em 2, 3, não me adaptei não, cara. Exato. Aí, Os caras, pô, é uma academia, Voltei. um ambiente onde, pô, a gente, ambiente de eu tomei um academia de bate-staca jiu-jitsu- no primeiro treino que eu fui, o professor não falou nada, cara. Cara, a academia de jiu-jitsu tem que ser o ambiente mais democrático do mundo, tem que ser aberto para todas as pessoas, para todas o tipo de pessoa que tem numa sociedade, tá ligado? Se a gente começar a criar nichar, Fudeu. Não só vai ficar um bando de doido. Não é. só um bando de doidos assim, pô, aqui só fica cara durão, pô, você nem dá oportunidade do cara melhorar, talvez, pô, eu vou dar aula de jiu-jitsu assim, tem cara que chega tão carregado do trabalho, do dia a dia, que o cara só quer vir aqui, cara, e Desopilar. treinar. Não importa se o cara é muito bom de jiu-jitsu ou o cara é muito ruim de jiu-jitsu, porque tem academia assim, ou você é bom ou você é ruim. Se você é ruim, fica aí no seu cantinho, ou se você é bom, todo mundo bate palma pra você. Aqui, ou outras academias também, não só aqui, óbvio que a academia eu já fui, acho que, tipo, tem esse ambiente onde você pô, é bem-vindo, todo mundo realmente é bem-vindo. Você tem toda a classe social, você tem todo tipo, tem todo tipo de pessoa na sua academia, tá ligado? E para isso que eu acho que a gente tem que pensar o jiu-jitsu dessa forma, para todos os grupos que tem dentro da sociedade, não só para um. Total. É isso. Tá certíssimo. Fechou? É isso. Valeu. Senão eu vou tomar bronca dela. Obrigado. Braus, sempre comigo, me ajudando com tudo que eu preciso. E CNC, me ajudando a ficar. Apanhar um pouquinho menos dele. Posso falar da minha também? Óbvio, do seu. Suerte. Já fala das suas redes sociais. Eduardo Andrade JJ, só no Instagram. E lá eu compartilho meu dia a dia, compartilho algumas técnicas eu também, compartilho os campeonatos. Mas se você realmente quiser me conhecer de verdade, vem treinar comigo aqui. Pô, rede social é aquilo, né? E fala dos teus parceiros. Leão. Suerte, Templo, Leão da Suerte, que, pô, tá. Desde quando a gente se conheceu, a gente que fechou esse patrocínio, essa parceria, acho que agrega muito um na vida do outro, né? Acho que a minha principal Suerte também, acho que a gente tem outros parceiros também, né? Mas principalmente agradecer meus alunos, agradecer a galera que acompanha nas redes sociais e fora também das redes sociais. Para mim é fundamental essa galera, porque é a galera que dá essa força, né? Principalmente os alunos, assim. Os meus alunos dão muita força para competir e também para estar no dia a dia, assim, todas as aulas são lotadas e tudo, porque a galera realmente faz eu acordo querendo vir para cá, porque essa galera vai estar aqui querendo treinar, sabe? Isso é da hora. Então agradecer, claro, a Suerte, minha patrocinadora, mas agradecer principalmente meus alunos, tanto que me acompanham no dia a dia aqui na academia, tanto a galera das redes sociais aí. Fechou? É isso? Valeu. Valeu, Edu. Valeu. Obrigado.